contar como é que surgiu o projeto Rumo ao Vestibular. Muito bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O projeto Rumo ao Vestibular, ele surgiu mais ou menos há uns 8 anos atrás, com esse nome de Projeto Rumo ao Vestibular, ele surgiu mais ou menos há uns 8 anos, Ana, quando a gente resolveu fazer uma inserção de algumas atividades preparatórias para os nossos alunos, para os grandes vestibulares, para o Enem. Nessa época a gente estava tendo uma variação muito grande nas regras de cada vestibular, o rumo que as provas vestibulares e a importância que o Enem estava levando naquela época, fez a gente inserir uma série de treinamentos, uma série de estratégias nas nossas rotinas, e a gente resolveu juntar isso com essa grande experiência que o Singular tem, de mais de 50 anos no preparo aos vestibulares, num grande projeto, reunindo todas essas ações, todas essas estratégias, e uma dessas grandes ações e estratégias é isso que nós estamos fazendo agora, dando a oportunidade de conversar com as famílias, de conversar com os pais poderem enxergar esse projeto como um todo e tirar todas essas dúvidas e tudo mais. Aí, durante, né, esse período todo já de aplicação do projeto, podemos falar em resultados, mas eu não queria que fosse uma coisa quantitativa. Eu acho que mexer com Sim. números não é a intenção neste momento, é saber realmente o que vem acontecendo, né? Quais os resultados que a gente vem tendo aí durante esse período, né? Olha, uma das coisas que fica assim, bastante assim, evidente é que quando uma família, quando um aluno ele se inteira dessas ferramentas, desses artifícios de treinamento, e ele se dedica usando o máximo que ele pode desses serviços todos, ele aumenta e aumenta muito as probabilidades de entrar na carreira, de entrar na faculdade que ele escolheu. Dependendo do curso, dependendo da faculdade que é escolhido pela família, pelo aluno, tem concorrências muito difíceis, precisa de estratégias muito bem traçadas, né, muito bem elaboradas. Então, quando a gente fala de resultados, o que a gente pode garantir é que quanto mais existe a participação, quanto mais existe o empenho do aluno em aproveitar todas essas ferramentas que a escola oferece, aumenta e aumenta sensivelmente a chance de eles entrarem nas universidades e nas carreiras que eles escolhem. Os depoimentos que os nossos alunos deixam é exatamente isso, né? Você pega um exemplo de um aluno que passou ano passado numa carreira concorrida, o que ele fala? Poxa, eu segui muito das orientações de vocês me ajudaram muito, foi muito legal, foi muito bacana. Então, isso a gente pode falar com certeza, que os resultados chegam porque aumenta realmente as chances desses alunos. Ou seja, a participação em tudo aquilo que a escola oferece vai fazer com que esse aluno, né, ele possa ter bons resultados lá na frente. Acho que tem um ponto aí importante, que é quando a gente organiza o projeto, a gente faz adequação em função da série que ele tem. Assim, a gente tem um volume de atividades muito maior do que caberia para eles. Só que a gente acaba organizando para que quem é do primeiro ano, por exemplo, tenha alguma coisa que seja adequada, específica para ele nessa preparação, e assim quem é do segundo, assim como é do terceiro. Então, escalonado, né? a gente olha muito para esse cenário. Eu ia te perguntar uma coisa, cara, que é assim, você falou que tá aí, tem quase 8 anos, ou 8 anos e pouquinho, né, do Rumo ao Vestibular. Você foi aluno. Um pouco mais que 8 anos. Né? Um pouco mais que 8 Um pouco anos. mais que 8 anos, né? E aí, eu acho que fazer um paralelo, sabe, de quando você fez vestibular com o Rumo ao Vestibular, eu acho que é uma coisa interessante, porque quando você fez vestibular, não tinha um volume tão grande de provas e de modelos, e a preparação ela tinha um formato. Né? Eu acho que era legal fazer esse paralelo. Acho muito legal isso. Quando eu prestei vestibular, a gente tinha, primeiro, uma quantidade bem menor de faculdades existentes no país. Acho que isso é um fator bem relevante. Tinham bem menos universidades e faculdades no país. Tinham menos cursos à disposição de cada uma das universidades. As universidades ofertavam menos cursos. Os cursos mais tradicionais, menos específicos. Então você tem menos faculdades, você tem menos cursos. E você tinha um calendário de vestibular muito diferente do que é hoje. A gente fazia provas em janeiro, a gente fazia provas em fevereiro.
Então, quando você junta todo esse universo, né? Hoje você tem muito mais curso para o candidato escolher. Muito mais universidades disponíveis no mercado para os candidatos escolherem. E a gente tem um calendário muito antecipado de vestibulares, né? Quando a gente compara esses dois cenários, a gente percebe o quanto é importante que a escola consiga ajudar, o quanto é importante que as famílias entendam desse cenário, porque muitos dos pais viveram provavelmente os vestibulares da mesma hora que eu. Eles estão imaginando um cenário de vestibular, um nível de competição, de complexidade da época deles, não do que hoje os alunos vão viver, né? As provas eram unificadas. Hoje você tem as provas, cada faculdade fazendo a sua. Você prestava vestibular para a FUVEST, você prestava para um monte de universidades lá dentro do vestibular da FUVEST. A PUC englobava um monte de vestibulares. Hoje estão todos separados esses vestibulares, né? Então isso demanda uma organização muito maior das famílias, dos alunos, dos candidatos, de um modo geral, e uma dificuldade muito maior do que era na minha época. É muito mais difícil hoje, né? Eu acho que é um dos pontos de relevância do rumo ao vestibular. Ajudar nessa organização. Né, você falou de calendário, a Unicamp está começando em meados de outubro já. Muito Daqui a pouco o antes, vestibular né? de 2 anos começa 3 anos antes, né? Nossa. Bom, os seriados podem acontecer a qualquer instante. Isso pode dar, realmente esse cenário pode acontecer. Não está muito longe, não. Tá muito Mas difícil por de enquanto acontecer. não. Por enquanto não.